Hoje, em tempo real, nós estamos recebendo o senador Ciro Nogueira, senador, presidente do Progressistas. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. É um prazer estar novamente com vocês. Lívia, boa tarde. Boa tarde, Joelson, senador Elivaldo e quem está em casa conosco. E Elivaldo Barbosa, também boa tarde para você, Elivaldo. É isso, Joelson, Lívia, senador Ciro, boa tarde para você que segue em nossa companhia. Bom, vamos conversar com o senador Ciro Nogueira a respeito das questões políticas, administrativas, situação do país, os debates que em torno de 2026. Mas eu quero começar essa nossa conversa, senador. O senhor teve uma agenda intensa durante o período da marcha dos prefeitos, onde não só o senhor, mas o Congresso ouviu todos os pedidos feitos pelos prefeitos de todo o país. E entre as questões, projetos importantes que envolvem dívida dos municípios e, ao mesmo tempo, e aí já de olho no estado do Piauí como um todo, as discussões em torno da representação, a quantidade de deputados federais no Congresso Nacional. Falando a respeito primeiro do municipalismo, como é que foram as agendas e quais são as expectativas no Congresso para a tramitação de matérias que possam beneficiar as cidades brasileiras? Acho que o grande foco das discussões do municipalismo agora foi a votação da PEC 66. Acho que é o que nós estamos buscando. Ela dá um alívio nas contas municipais no que diz respeito aos precatórios. Isso é fundamental que a gente agora, no mês de junho, é a promessa do presidente Hugo Mota e do relator, que é o Baleia, a gente coloque em votação e aprove, porque é uma necessidade das finanças dos municípios do país inteiro. O senhor não percebe resistências do Congresso? Não. Vai ser, acredito que o próprio governo já aceitou e nós devemos aprovar praticamente por unanimidade. Senador, o senhor também fez duras críticas nas redes sociais a respeito do IOF. Foi uma medida que foi implantada de forma muito abrupta, logo após teve um certo recuo do governo federal. Como que o senhor percebe essa política monetária do Brasil num contexto do mercado internacional e até realmente nas medidas fiscais do Brasil? Eu já venho alertando desde o início desse governo, que é um governo que só vem pensando em gastar mais, né? E sempre... em tempos, em três meses, quatro meses, o governo quer vir com um aumento de impostos para a sociedade e sem dar nada em troca, né? Se os serviços estivessem melhorando, se a segurança estivesse melhorando, se a educação estivesse melhorando, mas não. E a sociedade não tem mais como arcar com esse custo do país. Eu acho que nenhum país do mundo que foi com esse viés de não reduzir os seus custos, não melhorar a sua gestão, deu certo. E nós não podemos mais admitir. Eu acho que chegou agora no limite. Essa questão do IOF é um absurdo dos absurdos, porque isso aí afeta a pessoa que faz o crediário, a pessoa que faz a sua compra-prestação, que precisa dos serviços bancários. Isso não afeta a classe rica do país, que essa continua consumindo. Mas a população pobre é muito afetada. E nós tínhamos agora uma discussão que era isentar as pessoas que ganham até R$5.000, com uma medida muito positiva. E aí o governo quer dar isso com a mão e quer tirar com o IOF com a outra. E então nós não podemos permitir. Ainda bem que o presidente da Câmara e o presidente do Senado trouxeram essa discussão. Eu já disse que se não houver uma discussão de corte de gastos no nosso país, uma discussão sobre as nossas estatais que voltaram a dar prejuízos absurdos, e isso aí quem vai pagar é o contribuinte no futuro. Nós não iremos apoiar, em hipótese nenhuma, nenhum aumento de imposto no nosso país. O senhor fala em cortes e fala nas estatais. O senhor acha que o Brasil precisa passar por um novo programa de privatizações? É possível que haja, por exemplo, cortes em programas sociais? Onde é que o senhor vê espaços para esses cortes? Porque as estatais, quando o governo é um bom governo, como no governo passado, todas davam um lucro absurdo, um lucro maravilhoso. Ela saiu de lucro, na época era em torno de 40 bilhões, para um prejuízo de cento e tantos bilhões de reais. Então são números que, isso aí vai sair do tesouro, dos impostos, do dia a dia das pessoas. Então, eu por mim, não tinha estatal nesse país. Eu vou ser muito franco. Não tinha estatal, nós venderíamos isso tudo para fazer um grande fundo soberano para investir na nossa infraestrutura, na educação, na saúde, na segurança das pessoas. Porque o que adianta você ser dono da Petrobras e você está pagando o preço do combustível que nós estamos pagando e a população sem nenhum tipo de benefício? Então, eu sou radical contra isso. Eu sei que isso é até uma coisa utópica, é difícil acontecer,
mas da forma como está aí, com essas estatais dando prejuízo, o que está acontecendo com os Correios no Brasil, é um absurdo isso, um crime contra o bolso do contribuinte brasileiro. E porque se coloquei quem? Em vez de colocar pessoas competentes, como nós fizemos no governo passado, colocaram sindicalistas para gerir, pessoas que só pensam em... Agora, daqui a pouco você vai ver escândalo aí em fundo de pensão, roubalheira. Está provado. Quem tem que tocar essas coisas é o setor privado. O setor econômico do nosso país, o governo tem que cuidar das pessoas, dos programas sociais, de capacitar as pessoas, de dar segurança, produzir nesse país. Os exemplos que nós já tivemos, que o setor público não tem capacidade de competir com o setor privado. Senador, o governo busca, de certa forma, uma estabilidade na relação com o Congresso, é uma situação adversa, porque não tem maioria para aprovar propostas, enfim, e partidos do Centrão têm posições do governo, até mesmo progressistas, do esporte, União Brasil, republicanos. E falava-se muito, comentava-se muito numa reforma ministerial mais abrangente, capaz de dar sustentabilidade até em projetos futuros, no caso de 2026. O senhor acha que esse tempo já passou? Não há mais condições políticas propícias para esse tipo de acordo? Graças a Deus já passou, Erivaldo. Acabou esse tempo do passado que se dava cargos em troca de votos no Congresso. Eu acho que você tem que votar no Congresso de acordo com o que você pensa, com o que você defende nas eleições, com a sua ideologia. Então, isso é o que funciona, graças a Deus, a partir de hoje. Então, essa prática que o governo tentou implementar, de dar cargos para os partidos, para ter os votos, isso não funcionou e não vai funcionar. Você viu, deram um cargo para o progressista, infelizmente, e não mudou em nada a votação do progressista, como não mudou em nenhum outro partido. Então, ou o governo cria uma identidade com o que os partidos pensam, do que os partidos defendem, com as suas bandeiras, ou não vão contar com o apoio desses partidos. Mas, senador, será possível fazer isso? Porque com essa nova movimentação de federações e de uniões partidárias, a barganha política fica cada vez maior e o debate acaba se acalorando também. Progressistas, União Brasil, o MDB, possivelmente com republicanos, a federação do PT. Como que será esse novo formato de votação com um alinhamento partidário mais aglutinado? Que não seja do toma lá da cá. Que apresente propostas que os deputados possam chegar nas suas bases e possam defender o que está sendo debatido, o que está sendo votado no Congresso Nacional. Mas isso não tensiona muito a relação com o Congresso? Normalmente, boa parte da linguagem no Congresso Nacional não passa um pouco por esse toma lá da cá que o senhor fez referência? Não, porque o Congresso é a expressão do que o eleitor vota, do que o eleitor defende. Porque antigamente, Elivaldo pegou esse período, as pessoas não se lembravam nem quem tinha votado para deputado. Hoje, no minuto seguinte que eu voto uma matéria no Senado Federal, e graças a Deus isso acontece, ou eu recebo crítica ou eu recebo aplauso, ou as pessoas me cobram. Então, isso que tem que acontecer. O deputado tem que expressar a vontade popular, ele é eleito pelo povo. O povo tem que cobrar e tem que acompanhar. Não é porque ele recebeu um cargo para sua esposa ou para sua família, como acontece muitas vezes aí, que ele vai votar uma matéria contra aquilo que ele defendeu em praça pública. Isso não pode mais acontecer. Agora, durante muito tempo o Congresso foi ganhando partidos, né? Foi aumentando partidos. Se você pegar na época de Fernando Henrique Cardoso, tinham 9 partidos ali no Congresso, foi aumentando a quantidade de partidos. Agora, começa a se perceber um movimento de volta via federações. A União Brasil e Progressistas já formaram uma federação, já passa a ser um diálogo só. Outros partidos já planejam a mesma saída na tentativa de sobreviver politicamente. Que movimento é esse? Como é que você define esse movimento hoje no Congresso? Ele facilita diálogos? Faz com que haja uma espécie de reforma política espontânea através dessa formação de federações? Eu acho fundamental essa diminuição de cargos de partidos, ou de partidos no nosso país. Antigamente tinha mais de 30 partidos. A grande maioria desses partidos não tinha representatividade nenhuma. Não tinha filiados, não tinha nada, era apenas... e na época das eleições, esses prefeitos ou governadores saíam aí fazendo todo tipo de acordo para ter o apoio desses partidos pequenos que não têm representatividade nenhuma. Coligações com 14 partidos? Isso não existe. Eu acho que o Brasil não pode ficar com mais do que 8, 9 partidos, que é o que vai sair dessa próxima eleição. Nós já fizemos isso no passado, através da cláusula de barreira, e inexplicavelmente o Supremo derrubou isso.
E agora nós temos que fazer novamente, e eu tenho certeza que o que vai sair dessas urnas na próxima eleição é em torno de 8 partidos. Senador, agora falando com o presidente do Progressistas, existe uma expectativa muito alta para a chapa aqui no Piauí, tanto proporcional quanto majoritária. Quais são as estratégias que o partido deve assumir, principalmente com algumas diminuições de lideranças políticas, como é o caso de Gracinha, que possivelmente saia da sigla, também Mardem Menezes, Bárbara do Firmino, aqueles que não fazem mais parte do grupo político ou podem não fazer? Olha, tem um fato negativo dessas pessoas terem saído. Não é bom você perder quadros, deputados. Mas tem o lado positivo, como tudo na vida tem um lado positivo, que aí aumenta a possibilidade de novos quadros se entrarem, se filiarem no partido e terem mais possibilidade de vitória. Então nós vamos fazer uma chapa de deputado estadual, por exemplo, que a pessoa que tiver acima de 20 mil votos, ela já está na disputa. Ao passo que a pessoa de um partido governista vai ter que ter 40 mil votos. Então isso vai facilitar a chegada de novas lideranças e nós estamos muito animados de ter bons quadros que no passado não tinham condições de ser eleitos, agora, graças à saída desses deputados, vão poder ser eleitos pelo Progressista. E esse quadro já se verifica, senador? Esse quadro já se verifica? O senhor já percebe reuniões, encontros do partido ser atraente para essas lideranças? Não tenha dúvida. Acho que até de pessoas que estão hoje nos partidos de governo, que não têm esse percentual de votos, já discutindo conosco a vinda para tentar disputar a eleição nos partidos de oposição. Lideranças ou pessoas com mandato que foram eleitos vereadores, eventualmente prefeitos, se for nos municípios piauienses, podem ser convocados para fazer parte desse processo, abrirem mão dos seus mandatos para participar desse processo eleitoral? Não tenha dúvida, vamos ter prefeitos que vão renunciar para ser candidatos. Eu acho que a perspectiva é muito boa, porque nós temos uma chapa muito competitiva agora. E o seu projeto, senador, uma composição nacional numa chapa de oposição como vice-presidente ou buscar a reeleição no Piauí? Eu digo isso, senador, porque eu já tenho ouvido até mesmo de lideranças da base do Progressistas aqui do Piauí admitindo essa possibilidade. Evaldo, se eu dissesse para você que nosso nome não esteja em discussão, né, estou comandando a maior federação do país, né, tem uma proximidade muito grande com o presidente Bolsonaro. Não vou negar para você que nosso nome está sendo discutido. Agora, ninguém é candidato a vice-presidente. Eu sou candidato à reeleição pelo estado do Piauí ao Senado. A minha base é aqui, a minha prioridade é o Piauí. E eu só vou disputar uma eleição majoritária nacionalmente se eu estiver forte no meu estado, se eu tiver com viabilidade eleitoral. Eu não vou... Como é que eu posso ser candidato a vice-presidente do país se eu não consigo nem me eleger senador ou deputado? Então, graças a Deus, eu estou liderando todas as pesquisas do Senado e isso fortalece até meu nome nacionalmente. Mas é uma discussão que nós só vamos ter dessa questão de vice-presidência no próximo ano. Esse ano é um ano de muito trabalho, de nos fortalecermos no Estado e, graças a Deus, Deus está nos protegendo. Bom, se eu fosse candidato a vice-presidente, o senhor queria ser candidato a vice de quem? Nós colocamos aí 4 nomes que apareceram na pesquisa Quest recente em relação à disputa com o presidente Lula. Vamos colocar aí na tela? Tá aí, ó, foram 4 nomes vamos dizer, da direita, né, cotados aí para a eleição à presidência em 2026. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Michele Bolsonaro, Ratinho Júnior, né, que tem a liderança política importante do Paraná, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí ainda bem que botaram ele na direita, né? Aí não dá nem para comparar. O meu sonho da minha vida é ser vice-presidente do presidente Bolsonaro. Não tem nem que comparar ele com os outros, não. Mas contando que ele possa não estar inelegível, quem seria dos outros 3? Roubando um pouquinho ali no jogo. Quem ele decidir. Muito bem. Bom, esses nomes que nós colocamos, senador, são os nomes que apareceram na pesquisa Quest, que foi divulgada hoje, em relação a uma eventual disputa contra o atual presidente Lula. O ex-presidente Jair Bolsonaro aparece no empate com o presidente e os demais nomes aparecem como nomes destacados nessa disputa. E eu queria que você falasse um pouco a respeito deles. Tarcísio de Freitas, já existem diálogos? É um nome realmente mais cotado fora Bolsonaro nessa disputa? Ou alguém com o sobrenome Bolsonaro deve disputar essa vez? Pelo que eu conheço um pouco da política, eu já tenho 30 anos de mandato, né? Vai depender muito do presidente Lula. Se ele continuar caindo e derretendo como está acontecendo, eu acho muito difícil o presidente Bolsonaro não colocar alguém, ou a dona Michele, ou um dos filhos. Se a eleição ficar um pouco mais disputada, aí eu acho que o candidato vai ser o Tarcísio, porque o Tarcísio hoje, o Lula não disputaria com o Tarcísio. O Lula não seria nem candidato à reeleição. Porque o Tarcísio ia atrair o MDB, ia atrair o PSD, né?
E atrair siglas que hoje apoiam, presidente. Que não apoiaria alguém da família Bolsonaro. Então vai depender muito da situação do presidente Lula, né? Porque o Lula hoje está derretendo de uma forma que ninguém imaginava. Até pisos que eu imaginava para o presidente Lula não tem mais esse piso, né? Que eu nunca imaginei o Lula tá tão fraco, até no Nordeste, né? Então vai depender muito desse piso do Lula. Se ele ficar igual a Dilma, aí que é uma coisa que hoje as pessoas começam a discutir. Então vai depender muito dessa questão de para que o presidente faça a sua escolha de quem vai ser o candidato em 2026. Sobre Ratinho Júnior? O Ratinho é um grande candidato, ganharia a eleição também, mas eu acho o Tarcísio mais forte, né, por conta do eleitorado de São Paulo. As próprias pesquisas dizem isso, né? Eu acho que o Tarcísio é bem mais forte que o Ratinho. Senador, e a influência desse cenário nacional na eleição aqui do Piauí? Olha, nós vamos ter uma eleição no próximo ano aqui no Piauí, pela primeira vez nos últimos 20 anos, que não vai se votar no candidato do Lula, certo? Não vai ser o menino do Lula, vai ser uma discussão de quem é o melhor para o estado do Piauí. Não vai ter uma influência externa, como aconteceu nas últimas eleições. Por conta dessa questão da popularidade? O Lula não tem mais essa influência. Não Lula é um cabo hoje, eleitoral importante. Não, o Lula hoje, por incrível que pareça, ele elegeu o Rafael, mas hoje ele derruba o Rafael na pesquisa. Então é uma coisa que ninguém imaginava, né? Mas ainda tem muita coisa, está muito longe ainda. Vai depender muito se o Lula vai ser candidato à reeleição também. Então, é um processo que o Piauí pode passar por um processo eleitoral que é o inverso que aconteceu na última eleição, que o PT seja um problema para o candidato, né? Isso pode acontecer. Por exemplo, se o Tarcísio for o candidato e o Lula não tiver coragem de disputar com ele, e aí como vai ficar, sabe? O eleitorado do Piauí é um eleitorado que acompanha muito a questão nacional. Então, tem muita coisa para acontecer até a próxima eleição. Senador, quando surgiu essa possibilidade nos bastidores do MDB se unir com republicanos, eu liguei para algumas lideranças progressistas. Elas disseram que não confere essa informação, que o Republicanos, inclusive, pode eventualmente fazer parte da federação com o União Brasil e o próprio Progressistas, e que, no caso, até facilitaria uma adesão do eleitorado para o Progressistas caso ocorresse essa federação com o MDB. Como é que está essa conversa em Brasília? O Republicanos ainda é uma possibilidade para o MDB, para o Progressistas e União Brasil? Quais são os cenários? Não, eu acredito que não teve mais possibilidade. Acho muito difícil ter outra federação para a próxima eleição, fora as que tem, acho que vai ter a do MDB Republicano, o senhor não bota muita fé, não? Não, por conta de São Paulo, Elivaldo. Por que saiu a Federação Progressista e União Brasil? Porque os dois presidentes não são de São Paulo. Eu imagino sentar o Baleia com o Marcos Pereira, sim, mas vai ficar com quem em São Paulo? Está entendendo? É muito difícil. São Paulo é um empecilho muito grande. E é por isso que eu acho difícil a federação entre o PSD, Republicanos e MDB por conta de São Paulo. Elas aconteceram, Progressista e União, porque os dois presidentes não são de São Paulo. Senador, agora falar um pouco sobre uma casa que o senhor conhece muito bem, que é o Senado. O presidente Lula deu uma declaração no final de semana, durante um evento do PSB, que existe uma preocupação muito grande com a ocupação, ou com a eleição de senadores, porque, segundo ele, a direita teria a intenção de, inclusive, sendo maioria no Senado, fazer mudanças no STF. Ele deixou muito claro isso. De fato, o Senado vai ter um peso importante, maior do que nos últimos tempos, nas eleições de 2026? E até que ponto existe essa intenção ou atenção da direita com a composição do Supremo? Olha, eu não tenho dúvida que o centro e a direita vão fazer uma maioria histórica no Senado, né? Em uma declaração como essa do presidente Lula, por isso que eu, às vezes, desconheço esse Lula que está aí, porque facilitar a vida da oposição, porque hoje o Supremo existe uma rejeição na sociedade muito grande ao Supremo. Se colocar que o PT vai eleger senador para proteger o Supremo, aí que já é difícil eleger esses senadores do PT aí, que vai ficar praticamente impossível. Mas são coisas que do Lula de hoje. Eu não gostaria que a discussão do Supremo fizesse parte da eleição do Senado. Eu acho que o Senado não é para estar discutindo impeachment de ministro ou não do Supremo. Eu acho que o senador é feito para representar os estados, discutir as leis. Eu acho que esse tema
que impeachment de ministro supremo não devia fazer parte da discussão política. Mas está colocado, né? Está colocado. Eu acho muito difícil a esquerda eleger algum senador fora do Nordeste na próxima eleição. E mesmo aqui no Nordeste, nós vamos eleger 5, 6 senadores. Então vai ser uma vitória. Eu acho que a direita e o centro vão ter perto de 60, se somarem os que vão vencer só em 30, que são 14 senadores, nós vamos ter perto de 60 senadores com perfil de centro e de direita do país. E eu quero agradecer a presença do senhor, senador Ciro Nogueira. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Obrigado, muito boa tarde. Obrigado pela participação.